Boa noite. Que bênção estarmos reunidos hoje para adorar o Senhor. Quarta-feira, culto de oração, é esse oásis no meio da semana, onde nós podemos parar para adorar a Deus de uma maneira congregacional, parar para ver os irmãos e para estarmos orando, suplicando uns pelos outros. A irmã Gessina falou, vamos estar louvando a Deus pela nossa irmã Eliane. Ela participou do culto à tarde de gratidão, né? Ela encerrou um doutorado na área de linguística para tradução do crioulo, no caso da Bíblia para o crioulo, né? Do Novo Testamento. Então, o trabalho da missionária da nossa igreja é um trabalho muito especializado, além de pregar o evangelho, trabalhar com crianças, trabalhar com senhoras, é mãe, é esposa, ela também tem essa atividade de traduzir a Bíblia para o crioulo lá, especificamente de Cabo Verde, o crioulo cabo-verdiano. Então vamos louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida dela. Foi muito difícil porque, né, ela é mãe, e ser mãe já é uma grande missão, né? E esposa e missionária, e apesar de tudo isso, ela terminou neste doutorado, nesta área, graças a Deus. Vamos estar orando por ela. E foi bom o culto, dá vontade até de viajar para Cabo Verde, ficar um tempinho lá com eles, né? Foi bom rever os irmãos lá, mas agradecer por isso. E vamos estar orando uns pelos outros, pelas dificuldades, sofrimentos, sempre nos cultos de oração a gente escuta, e é isso mesmo, né? Temos que orar para nos alegrar com os irmãos, mas também orar pelas dificuldades uns dos outros, porque só o Senhor é por nós. Mas nas quartas-feiras estamos estudando sobre não apagueis o Espírito. O Espírito Santo é o consolador, é o motivador, é o que dá energia. Nós, quanto mais lermos a Escritura, vamos perceber que nós não conseguimos. Se não for com a força do Espírito Santo, nós não conseguimos. E quando você conseguir vencer os seus pecados, está com energia e força para pregar o evangelho, para fazer um discipulado, para estar louvando a Deus com o coração sincero, contrito, é porque o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida. Saiba disso. É Ele que nos dá energia espiritual para a gente batalhar pela fé e buscar o Senhor. Por quê? Porque nós somos pecadores, mesmo redimidos por Jesus, nós precisamos de força para isso. E nós temos estudado esse tema do Espírito Santo e hoje nós vamos observar que na igreja é o Espírito Santo que resolve os problemas. Isso é muito interessante e já estou querendo adiantar uma pregação que a gente vai em breve ter um estudo bíblico em Atos e às vezes nós somos muito apressados para resolver as coisas e eu entendo isso porque eu quero resolver logo. Talvez seja da natureza, da geração, da época em que a gente vive, mas nós temos que aprender. Tem coisa que tem que resolver logo, óbvio, mas nós temos que aprender a orar, esperar e entender. Não, o Espírito está trabalhando. Vamos esperar que o Espírito trabalhe e no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Nós vimos, quarta passada, que o Espírito dirige a igreja. A igreja não vai para a Ásia, os missionários não vão para a Ásia, os missionários vão para a Macedônia. Não explica o porquê. E Deus não precisa explicar nada para ninguém, né? Deus é Deus, Ele que dirige, Ele que guia a igreja. Então, não era para pregar na Ásia naquele momento, era na Macedônia e os missionários obedeceram. E hoje nós vamos ver alguns exemplos em que o Espírito resolve problemas da igreja. Paulo começou a primeira viagem missionária lá em Atos capítulo 13, e ele se defronta de cara com um falso profeta, um mágico, chamado ali de Elimas. E Paulo, ele estava pregando para o procônsul, a autoridade romana ali daquela localidade, ali, Antioquia da Psídia. E então, era o procônsul Sérgio Paulo, e Elimas estava atrapalhando a pregação do evangelho, estava prejudicando. Olha Atos 13, verso 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, Atos 13, verso 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Parece duro, né? Paulo aqui, ele fala de uma maneira dura,
direta. Mas por quê? Porque Elimas estava atrapalhando Paulo pregar o evangelho. Mas veja, Paulo não fez isso porque ele pessoalmente era contra Elimas, ou odiava Elimas, ou tinha inveja de Elimas. Não foi por isso. Foi movido pelo Espírito Santo de Deus. E aqui ele ia resolver um problema da igreja. Em que sentido? Estavam atrapalhando a pregação do evangelho. E Paulo só conseguiu fazer isso cheio do Espírito Santo. É muito interessante observar esse detalhe. A gente às vezes lê rápido e não percebe. De onde ele tirou essa intrepidez, essa força e foi assertivo, até de uma maneira dura? Quando eu leio isso, eu imagino Saulo duro. Eu não imagino ele, Elimas, por favor, olha, deixa eu lhe dizer. Não, não foi assim. Ele foi incisivo, porque Elimas estava atrapalhando a pregação do evangelho. Chamou ele de filho do diabo. Foi bem ríspido mesmo, mas ele estava controlado pelo Espírito Santo. Isso trouxe consequências para esse homem que estava atrapalhando a pregação do evangelho. Em Atos 13, verso 11, foi que aconteceu. Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, cheio do Espírito Santo. Eu não vou dizer que hoje, não posso garantir que hoje nós, cheios do Espírito Santo, vamos ordenar que alguém fique cego. Paulo era apóstolo, Paulo ele tinha essas capacidades diferenciadas, na época era necessário, a igreja estava se estruturando ainda, mas isso ele fez cheio do Espírito. Temos que ter muito cuidado, às vezes até exortar, porque eu não quero magoar ninguém, eu não quero maltratar ninguém, mas às vezes o Espírito Santo nos impele para nós resolvermos problemas difíceis. Isso aqui era um problema para que o procônsul viesse a crer no Senhor Jesus Cristo. Imagina você estar pregando o evangelho e uma pessoa atrapalhando. Não sei se já aconteceu com vocês, mas sempre que a gente vai pregar o evangelho, uma criança entra gritando. Cai uma panela. Um cachorro late. A pessoa se levanta para fazer alguma coisa. Ontem nós fomos evangelizar na casa de uma família. Fui eu e Daniela. Aí a esposa estava conversando com Daniela e atrapalhando o evangelismo. Incrível. E Daniela entendia que não era para conversar. Aí eu disse assim, vamos prestar atenção aqui na mensagem? Que eu estava evangelizando o esposo, né? Aí ficou melhor, né? Porque tem que explicar, tem que ser uma coisa mais tranquila, né? Evangelizar na correria é difícil. Então, irmãos, é assim. E às vezes, se você estiver pregando o evangelho e tiver um filho do diabo atrapalhando, né, rogue a Deus para que você esteja cheio do Espírito, de sabedoria, para você dizer, olha, meu amigo, por gentileza, né, dê um tempinho, só um instante, dá uma volta ali, já já você volta. E aí, prega o evangelho. Porque pregar o evangelho é entregar o tesouro, né, para alguém. É algo precioso. Quando eu vou pregar o evangelho para alguém, para mim, eu não estou vendendo um produto, eu estou entregando assim um tesouro valiosíssimo, né? E aí Deus é que vai agir na vida daquela pessoa, e nós temos que pensar assim mesmo. Olha então Atos 13, verso 6, para entender esse contexto. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Olha, o Sérgio Paulo era inteligente, então tinha que argumentar e explicar bem o evangelho para ele. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. O procônsul, que era uma autoridade romana, chamou Paulo e Barnabé. Eu quero ouvir essa mensagem. Que oportunidade! Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, que eu entendo aqui que é o mesmo Bar Jesus, procurando afastar da fé o procônsul. Percebe? Ele procurava afastar da fé em Cristo. Quantas vezes você já pregou o evangelho e isso aconteceu? Várias. Pode notar, quando você vai pregar o evangelho, acontece alguma coisa. É incrível. Para poder atrapalhar, para você não conseguir tranquilamente apresentar a mensagem de salvação. Paulo, cheio do Espírito, foi incisivo. Então, não estamos sendo mal educados quando nós formos firmes. Não precisa chamar a pessoa de filho do diabo, a não ser que o Espírito te oriente, né? É uma coisa que é o Espírito Santo que faz. Às vezes, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você faz coisas
que você não pensou, simplesmente reagiu a uma situação para resolver uma questão, e o Espírito que nos orienta, principalmente quando é uma coisa para a glória de Deus. Qual foi o resultado desse evangelismo? Verso 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Ele creu, né? Acabou crendo. O próprio Elimas foi usado por Deus ao ficar cego para que o procônsul cresce na mensagem de Paulo e Barnabé. Mas Paulo estava cheio do Espírito Santo. É o Espírito que capacita, é o Espírito que controla. O livro de Atos é um livro que fala dos atos dos apóstolos. Mas mais do que isso, é um livro que fala dos atos de Deus. Sempre é Deus agindo, ou o Pai, ou o Espírito Santo, ou o próprio Senhor Jesus Cristo, agindo nesse livro. E os apóstolos e missionários são os instrumentos, como hoje nós somos esses instrumentos. E então, Paulo e Barnabé continuaram nesta obra e passaram por uma grande perseguição. Eu falei Antioquia da Pisídia, esse evento agora, eles estavam em Pafos, foi antes de Antioquia da Pisídia, era no caminho. Mas agora, em Atos 13, verso 52, olha o que nós lemos aqui já em Antioquia da Pisídia, pregando o evangelho lá na sinagoga. O que é que aconteceu? Os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Você lendo esse versículo, o que é que você pensa? Deve ter tido alguma, vou contextualizar, certo? Feijoada, um banquete, um almoço, foi um retiro, um momento assim, né, de alegria, porque chega a gente, que bênção, né, que alegria. Quando a gente fala do retiro, todo mundo compartilhando, ou quando a gente passa um tempo com os irmãos, num papo, jogos e petiscos, uma coisa assim, visita uma família, alegria. A gente imagina isso, mas quando você vai ler essa história, não foi bem o que aconteceu. Olha Atos 13, verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que rejeitastes a vós mesmos, vos julgais indignos da vida eterna. E eis aí que nos volvemos para os gentios. Veja então que houve esta perseguição, e Paulo e Barnabé, eles, depois disso, apesar da perseguição, apesar de saírem dali meio que correndo, eles estavam alegres, felizes. Muitos ouviram, mas houve uma perseguição. A gente vive numa época onde a gente só fica feliz se tudo acontecer 100% do jeito que a gente quer. Nós somos uma geração muito mal acostumada. Quando uma coisa sai diferente, a gente já fica, eita, não foi legal. Mas um detalhe, não é? E nós temos que estar nos alegrando no Senhor, pelo que Deus opera através de nós. Não precisa ser tudo do nosso jeito, mas tem que ser sempre aquilo que agrada a Deus. Paulo e Barnabé aqui pregando o evangelho, muitos ouviram, houve perseguição, tiveram que sair correndo, mas felizes. Por quê? Porque eles estavam testemunhando da graça do Senhor Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo. É o Espírito que motiva, é o Espírito que capacita. A igreja tem muitas bênçãos, estar na igreja é maravilhoso, mas e quando vêm as dificuldades? E se vier a perseguição? Estamos aí no meio de uma pandemia e muitas situações complexas. E aí? Alegres, irmãos, porque é o Espírito que nos alegra. Mas eu não sinto isso. Eu não percebo isso. O que é que está acontecendo? Por que eu não sinto, os outros sentem, eu não sinto, eu não vivo isso? Então é necessário oração, jejum, ler a palavra, buscar a Deus e perguntar para o Senhor: Senhor, por que aconteceu isso na Bíblia com esses homens perseguidos, maltratados e alegres? Eu quero essa alegria. E ela vem de Deus. É o Espírito Santo que nos dá esta alegria. E o Senhor vai nos dar porque Ele habita em nós. Alguma coisa está errada aí, porque não estamos alegres com as bênçãos do Senhor, Deus nos usando. Veja, o Espírito resolvendo os problemas na igreja. Os apóstolos não ficavam desmotivados com a perseguição. Eles estavam, parece que, mais motivados, apesar da perseguição.
Mas surgiu um outro problema muito difícil. Os judeus queriam exigir que os gentios convertidos guardassem alguns aspectos da lei de Moisés. Eles queriam dizer, é só por Cristo que é a salvação, mas tem que se circuncidar também. E eles foram muito fortes nisso. Lembre-se que a igreja surgiu em Jerusalém. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. A primeira igreja foi judia. Os judeus escreveram a palavra de Deus do Antigo Testamento, praticamente toda ela escrita por judeus. Ou seja, ela tinha uma carga judaica muito forte no início da igreja. A primeira igreja gentílica que a gente vê foi a de Antioquia, da Síria, que enviou Paulo e Barnabé como missionários. Então, havia uma pressão muito grande para que os gentios, os que não eram judeus, convertidos, seguissem os preceitos ainda da velha aliança da lei de Moisés. Isso era uma tensão na igreja do primeiro século. Para nós, não é uma tensão, mas para eles eram. Como foi resolvido esse problema? Olha então Atos 15, verso 1 e 2. Aqui a gente vê o primeiro concílio da igreja para resolver problemas. Então, não pense que igreja não é para resolver problema. Igreja é para resolver problema. O que é um concílio? É como uma assembleia que a gente faz aqui. E alguns irmãos falaram naquele concílio da igreja. E depois eles tomaram uma decisão. É como se nós tivéssemos um problema, vamos resolver na assembleia. Aí os irmãos falam as opiniões e vamos ver como é que a gente vai resolver isso. É basicamente assim. Olha o que aconteceu em Atos 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Isso aqui é colocar a salvação como se fosse por obras. E não é. Nunca foi assim, nem no Antigo Testamento. A circuncisão nunca foi marca de salvação. Ela era uma marca como uma pessoa que já creu no Senhor, né, no Messias, no descendente, o filho de Davi. Essa pessoa tinha a marca da circuncisão para mostrar que era um israelita, mesmo que não fosse etnicamente israelita, mas ele era incorporado ao povo. Mas aqui eles queriam dizer que os gentios tinham que se circuncidar. Verso 2. Só que aqui a gente está na nova aliança. Verso 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Veja que a igreja teve problemas, a igreja discutiu. Posteriormente a gente vai estudar esse texto mais a fundo. Mas aqui nós queremos mostrar que a igreja teve situações de conflito. Olha Atos 15, verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Apóstolos e pastores. Presbíteros aqui é uma palavra usada para pastores, assim como bispos também era usado para pastores. Apóstolos e pastores se reuniram. Como é que a gente resolve essa questão? Os fariseus convertidos a Jesus, talvez, creio eu, por falta de entendimento, estavam querendo impor a circuncisão, a observância da lei, como um critério para a salvação. Isso não pode. É só pela fé em Jesus, somente. Olha o verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. Aqui é uma carta. Foi enviada a Paulo e Barnabé para distribuir para as igrejas gentílicas, para dizer qual foi a decisão lá na igreja de Jerusalém, e que todas as igrejas irmãs deveriam seguir esta decisão. Mas olha o detalhe, pois pareceu bem ao Espírito Santo. O Espírito guiando a igreja na solução dos problemas. Percebem? É o Espírito que resolve os problemas. Nós temos que entender isso. Todos temos problemas e dificuldades. E o que fazer? Eu sei que às vezes alguém fica triste porque chega para mim e expõe um problema difícil e diz, irmãos, vamos orar. Né? Ah, mas essa é a resposta? Sempre é orar, orar, orar e o negócio não caminha? Caminha. Orar, esperar,
o Espírito Santo vai agir. As coisas não são no nosso tempo, é no tempo de Deus. E aí a gente ora, segue o método bíblico, confia no Senhor, obedecendo, espera. Olhe, você vai perceber como a vida vai ser mais tranquila, mais pacífica e como as coisas vão se encaixando. E aí você vai lembrar, é o Espírito Santo. As coisas vão se resolvendo, e quando você menos perceber, olha aí, eu orei, esperei, orei, e o Senhor abençoou. O Espírito Santo agindo. O Espírito Santo resolveu os problemas da igreja, com falsos profetas, com perseguição e com os problemas doutrinários dentro da própria igreja, de tomada de decisão. Era o Espírito enchendo os missionários, era o Espírito controlando e dirigindo a igreja. Nós, irmãos, não conseguiremos viver esta vida cristã, vida com Jesus, se não aprendermos a depender do Espírito Santo que habita em nós. É esse Espírito que nos guia, que nos controla, e quando estivermos impacientes, sem solução, aperreados mesmo, é o momento de orar, se tranquilizar, jejum e oração, e aguardar o grande milagre do Senhor pelo seu Espírito. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Só temos que agradecer, Pai amado, ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor nos dá. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos controla, que nos orienta, porque, Senhor Deus, o Senhor conhece a nossa natureza, somos pó, frágeis, emocionalmente fracos, precisamos do Senhor. Precisamos do Teu Espírito para nos fortalecer para esta batalha espiritual, do qual estamos envolvidos. A missão da proclamação do Evangelho aos perdidos, a obra missionária, a adoração ao Teu nome, como praticamos hoje como igreja. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos servos que batalham pelo Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus. Capacita-nos a amarmos mais o Senhor e aos nossos irmãos, e que o Teu Santo Espírito nos preencha, nos guie para vencermos os problemas, as dificuldades, de modo que o Teu nome seja glorificado. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então para o nosso tempo de oração.